pessoal, muito boa noite. Estamos aqui com mais um episódio do CX Now. Hoje eu recebo aqui a Alessandra Cunha. Ela é gerente de relacionamento com pacientes e também de ensino e desenvolvimento do Hospital e Maternidade Santa Joana. Estou lendo aqui para não esquecer que é um grupo Santa Joana, Promatri, Santa Maria, que é o grupo Santa Joana, né? Alessandra, muito obrigada. A gente estava aqui num bate-papo, gente, vocês não têm ideia do que a Alessandra vai trazer para a gente de conteúdo, porque nós estamos falando de experiência em maternidade, com mães, recém-nascidos, e olha, tem cada exemplo que ela trouxe, cada case que ela trouxe aqui, que eu estou até meio assim encantada. Então, Alessandra, muito obrigada por você aceitar nosso convite, enriquecer esse nosso CX Now nessa semana focada em experiência do paciente. Muito obrigada, e eu tenho certeza que quem está aqui assistindo com a gente vai sair diferente daqui, porque a Alessandra vai trazer muitos pontos vinculados à empatia e tudo mais. Alessandra, por favor, se apresente, conte um pouco da sua trajetória profissional e também conte um pouco para a gente sobre o Grupo Santa Joana. Boa noite, pessoal. Estou muito contente aqui de estar neste evento. Eu e a Cláudia fizemos um aquecimento prévio aqui, que a vontade que dá é a gente ficar a noite toda falando sobre isso. E por que a gente tem vontade de falar a noite toda, né? Porque a gente tem a paixão, né? A paixão do que a gente faz. E eu acho que é isso que nós todos aqui agora temos em comum, né? Bom, eu sou enfermeira de formação, trabalhei aí uns 7 anos como enfermeira em oncologia pediátrica, e depois, por características minhas, que eu gostava de ensinar, eu acabei indo para a área de ensino, né? E daí na área de ensino eu fiz uma trajetória, e hoje eu faço a gerência da área de ensino e desenvolvimento da instituição. Daí, há 1 ano e meio, eu digo que eu tive um abençoado desafio. Eu fui convidada a assumir também a área de relacionamento com o cliente do Grupo Santa Joana. Confesso que na hora dá um frio na barriga. Imagino. Né? Mas eu gosto de desafio. Isso faz parte do meu DNA. E por que eu fui convidada, né? Eu fiz uma formação na Cleveland Clinic, né, de experiência do paciente, e eu ingressei no SAC com uma missão de gestão da área e trazer a experiência do paciente, né? E daí eu comecei a me surpreender, eu até estava explicando agora para a Cláudia, né, de como que funciona a SAC, de como que eu disse que eu ia transformar a área de SAC, né? A gente tem muito aquela teoria de SAC, né, as conversas prontas, os diálogos pré-estabelecidos, e eu comecei a conversar com as pacientes, né, principalmente em situações mais críticas, de uma forma diferente. E uma funcionária uma vez chegou para mim e disse assim: nossa, Alessandra, como você conversa diferente com as pacientes, né? Você conversar com uma paciente é tão natural. Daí eu falei assim: olha, o que eu faço é conversar com o coração com elas. Eu não tenho script, eu converso com uma pessoa que está precisando de mim do outro lado da linha, ou numa conversa pessoal. E daí eu percebi que ela tinha alguns estigmas, né? A gente não pode se envolver com o paciente emocionalmente. Eu não posso dizer que eu também tenho filho, porque eu não posso trazer a minha experiência de vida para o cliente. Daí eu parei para pensar assim, gente, isso aí é mito. Então, vamos baixar esses mitos, primeira coisa. Daí eu até estava contando para a Cláudia por que para mim acaba sendo uma forma muito natural. Que daí é onde entra a empatia, né? Primeiro, que eu sou mulher conversando com outra mulher. Segundo, porque eu sou mãe, tenho 2 filhos, né? Então, o que elas passaram eu também passei. E não é muito diferente. Apesar dos meus filhos já ser tudo grande. Mas o problema, a situação é igual. Eu sou enfermeira, então eu sei o que é o cuidado.
Eu sei o que é a fragilidade de estar dentro de um hospital, de vir para ganhar um bebê. Eu sou educadora, então eu sei como comunicar e trazer as pessoas para alcançar um objetivo educacional. E com isso eu percebi que para mim estava sendo muito mais fácil trazer empatia dentro dos meus relacionamentos com o cliente do que outras pessoas. Então, por que eu falo que foi um desafio encantador? Porque eu tenho um propósito dentro da área de ensino, né? De fazer a diferença na vida das pessoas por meio do conhecimento. Esse é meu propósito. E eu trago isso para minha família também. Só que eu percebi que eu, mesmo estando 20 anos na área de ensino, eu voltei a fazer diferença na vida dos pacientes. Quando você foi para essa área de saque, né? De saque. De relacionamento com o paciente. Uhum. Exatamente. Então, é como se eu resgatasse o meu contato com o paciente e passasse a fazer diferença na vida dele também. Não só do colaborador que a gente ensina na área de treinamento. Então, isso me encantou. Aí eu comecei a perceber o quê? Lá na área de treinamento, a gente já teve treinamento de empatia, de comunicação. E como que a gente tirava esse conceito que todo mundo sabe na ponta da língua para a prática? Né? Porque, assim, é um conceito, um abstrato. E eu precisava trazer isso para uma prática, né? Daí eu criei um modelo mental que me ajudou a transmitir isso para a minha equipe e para a instituição. Quando a gente começa a perceber as pessoas, sentir na essência, quando a gente começa a se conectar com as pessoas, a gente transforma a maneira como a gente trata as pessoas. Porque a gente cria a tão falada conexão emocional. Então, quando eu falava para as pacientes que me ligavam e dizia assim, eu sei o que você está passando, porque eu passei igual, com meu filho foi a mesma coisa. Eu aproximava. Só conecta, né? Conecta, já conecta. Então, aquele mito de que a gente não se envolve emocionalmente com o cliente, gente, não tem como. Se a gente está falando que empatia passa por um processo de perceber as pessoas, sentir e se conectar, não tem como, né? E foi na pandemia que isso realmente, para todos nós lá na instituição, se prepara. Saiu. Conte, Lissandra, e deixa, além de ter me deixado assim com o coração apertado, deixa todo mundo, porque eu não sei o que eu faria, gente, eu não sei o que eu faria. A gente, dia 16 de março, a gente fez uma reunião de comitê de crise na instituição e tudo fechou lá dentro, tá? Então, visita não ia entrar mais ninguém, não tinha mais familiares assistindo o parto, não tinha fotógrafo e filmagem dentro da sala de parto, não tinha entrada da criança para ver o irmãozinho que nasceu, não tinha mais a visita da gestante para conhecer a maternidade. Ou seja, a gente estava com um grupo de pacientes que tudo que elas idealizavam, que era o sonho delas, nada ia acontecer como elas pensaram. Com um agravante, toda a insegurança de ir para um hospital. No início lá da pandemia, os 3 primeiros meses, gente, a gente corria da porta de um hospital. Verdade. Então, quem queria fazer uma cirurgia plástica, adiou. Quem tinha que tirar uma hérnia tal lá, adiou. Agora, o bebê tinha que nascer, não se consegue adiar. Né? Então, as 2 primeiras semanas foi, assim, extremamente exaustivo emocionalmente para nós, porque a gente ouvia as histórias das pacientes. Né? Eu vou contar uma de uma paciente, ela casou pela 2ª vez, ela não tinha tido filho do primeiro casamento,
O marido tinha tido filho do primeiro casamento, tinha feito vasectomia. Eles conseguiram reverter a vasectomia, ela teve que fazer inseminação, eles conseguiram engravidar, era gêmeos. Eles vieram do interior para ter bebê aqui, por quê? Porque eles idealizaram tudo. A família quase que ia fechar um hotel para vir junto. Tinham feito camiseta, era o momento da família. E a gente disse, acabou. Não vai ter mais isso, não pode, né? Então, aquela família que assistir toda no vidro, com balão, bexiga, camiseta, não ia poder mais. Daí, o nosso grande desafio foi como que a gente, mesmo assim, mantinha o encanto daquele momento para ela. Porque o nascimento, assim, quem tem filho vai dizer, é o momento mais importante da vida de uma mulher. E não se repete, né? Não se repete. Eu tive É 2 gestações e foram 2 diferentes. Foram 2 momentos diferentes. Então, como que a gente falava para ela que ela não ia ter nada disso, mas a gente ia manter o encanto desse momento para ela. E daí, gente, foi empatia pura. Tá? Eu, Lissandra, né, por ser enfermeira, eu tenho essa facilidade, eu fui para dentro do hospital lá, peguei meu celular, tá? E fiz uma transmissão de vídeo para a família para assistir. Não tinha, isso aí não estava nem acontecendo ainda. Eu disse, não, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu prometi para ela que eu ia fazer isso. Né? Eu deixei meu telefone com ela para que ela precisasse, foi ter meu telefone pessoal. No quarto, eu ajudei ela, né, a que ela pudesse mandar fotos, falar com a família o tempo todo, né, o casal. O bebê teve icterícia, precisou ficar no hospital mais alguns dias. Eu ajudei eles a ver um hotel próximo, porque os hotéis estavam quase todos fechados, né? Só que para chegar nesse estágio, trabalhar com a paciente e mostrar que ela tinha que viver a essência do nascimento neste momento. Que a essência desse momento mágico não estava mais na lembrancinha, no decorador, no fotógrafo, na filmagem. Uhum. E as pacientes, elas começaram a entender, e a impressão que depois de 2 semanas a ficha caiu, né? E daí mudou o perfil das ligações telefônicas, das abordagens, né? Até eu contei para a Cláudia, né? O que aconteceu? As pacientes, elas começaram a buscar em nós segurança e acolhimento no SAC. Então, elas ligavam para perguntar como que era a visita. Daí a gente dizia que não podia. Ah, mas e como que vai ser? Quem que vai me cuidar? Entra de máscara? Não entra de máscara? A gente explicava tudo, mas a gente dava palavras de conforto para elas também, né? O Olha, parto era feito de máscara? a paciente não, todos na sala sim, inclusive o pai. Ah, tá. O pai também. Usa máscara na sala, isso. E daí o que acontece? A gente começou a perceber que as ligações telefônicas começaram a ficar muito longas, porque a gente monitora tempo de ligação telefônica no atendimento de saque. E começou a gerar uma comoção na equipe, que eu tive várias funcionárias que elas começaram a se envolver nas histórias da pandemia, de levantar, eu preciso respirar, chorando e voltava, né? E as pacientes, elas começaram a se envolver também conosco, de maneira que elas começavam daí a nos apoiar. Olha, vocês são um anjo, a equipe que atende aí é demais. Olha, vocês precisam ser reconhecidos. Vocês estão aí na batalha, né? E nós tudo fechado dentro de casa, mas vocês estão aí segurando. E isto gerou como se fosse assim, um combustível para a equipe, que daí elas começaram a perceber o que eu estava falando. Né? Por que eu tinha naturalidade em falar? Elas perceberam. Então, saiu a empatia do tal abstrato e veio para o real. Mas, Alessandra, eu tenho uma pergunta, te interrompendo, eu tenho uma pergunta. Você acha que uma pessoa, para ter empatia, ela já tem que ter essa abertura? Eu fico imaginando assim, eu não sei quantas pessoas tem lá no saque, no seu time, mas seria natural nem todas as pessoas serem abertas a serem mais empáticas, né? Lembrando desses 4 aspectos, ou seja, se conectar, sentir e tal. Talvez
nem todas as pessoas sejam assim, por essência, né? E como é que faz num trabalho desse? O que eu percebi, né? Como que eu consegui desenvolver essas competências, principalmente na equipe de relacionamento? Quando elas perceberam que elas fazerem isto de forma empática gerava um reconhecimento do cliente para elas, elas começaram a gostar de receber elogio do cliente. Elas começaram, é aquilo que começasse a se inflar. Todo mundo gosta, né? Quem não gosta de ouvir um elogio do cliente? Né? Quem não gosta? Então, à medida que isso aumentou, principalmente na pandemia, é como se fosse um ciclo. Recebi um elogio, mais eu queria encantar, mais eu queria ser empática. Recebi outro elogio e assim ia. E isso gerou ali essa vontade de fazer a diferença, de fazer realmente, gerar esse valor para o cliente, né? E daí eu digo, né, a gente falar em empatia, no que gera valor para o cliente, gente, isso é percepção, né? Explica mais. Vou dar um exemplo, que eu até já contei para a Cláudia, mas vou contar de novo. Meu marido, ele é administrador de uma empresa da área de seguros de vida, saúde e previdência. E no início da pandemia, um dos clientes dele, um senhor já de idade, faleceu por problemas de câncer, nada a ver com o coronavírus. E a família, meu marido ajudou muito a família a se reestruturar na parte de seguro, né? De montar um novo plano, de ver uma melhor forma. Eles perderam a renda desse senhor, então adequar valor, né? E hoje o meu marido precisava pegar com a senhora, a esposa desse senhor que faleceu, um documento reconhecido em firma para um trâmite burocrático. Essa senhorinha, ela ligou e disse, olha, Aron, eu não tenho como ir no cartório reconhecer firma, precisava reconhecer firma porque eu não dirijo, eu não estou saindo, porque eu sou bem idosa. E o meu marido, como já tinha essa conexão emocional com a família, meu marido pegou o carro e foi lá. Foi lá, pegou o documento, foi no cartório, reconheceu firma e voltou para o escritório. Daí, quando ele chegou, é uma família simples, não é família de posse, é uma família simples. A senhorinha recebeu ele, entregou os documentos e entregou para ele uma sacolinha. Tá aqui, vou mostrar para vocês, uma sacolinha da Natura, tá? Aqui dentro tem creme, tem perfume e entregou um bilhete para ele. Tá aqui o bilhete, tá? Que eu vou ler para vocês. Senhor Aron, gratidão em nome da família X, por sua paciência e espera pelos documentos. Somos gratas pelo senhor vir buscar pessoalmente os documentos, tirando do seu bolso a gasolina e doando o seu tempo vindo aqui em casa. Gratidão, que Deus te abençoe. Gente, eu posso dizer que eu me emociono quando eu leio isso aqui. Eu vim chorando quando meu marido me contou, vindo de Santa Joana para casa, porque o que gerou valor para essa pessoa, gente? Não foi o desconto que meu marido deu no seguro. Não foi. Uhum. Foi o fato do meu marido ter tratado ela individualmente, a situação dela, pegou o carro, foi lá. Ela lembrou da gasolina. Tá aí a percepção que a gente tem que ter. Né? Então, às vezes, a gente fica preocupado em grandes processos, grandes estruturas hospitalares, e é no dia a dia, nas relações, que a gente causa esse impacto que a gente quer, que é esse valor que a gente traz para o paciente. Eu até comentei, né? O que é valor para o cliente? Só quem vai dizer é ele, tá? Então, a gente muitas vezes tem que perguntar para ele. Né? Então, tem um programa mundial, What's Matter to You, que as pessoas conhecem, que é o que importa para você. Mas eu até pergunto, né? Esta paciente que eu fui lá dentro e transmiti o parto dela com o meu celular, ela vai lembrar disto aí ou da verificação dos sinais vitais? Os dois são importantes.
Mas o que causou nela e vai marcar ela para a vida dela vai ser isso. Outro exemplo, né? Isso foi recentemente. Eu estava indo para o Guarujá. Eu vou toda sexta-feira. No meio do caminho, uma amiga minha me ligou. Sandra, eu tô com a minha prima lá no Santa Joana, vai ter bebê agora, o marido dela está com Covid em casa, ela está sem acompanhante. Não vai assistir o parto? Espera aí, ela vai ter um acompanhante. Pedi para uma menina nossa do SAC, uma da nossa equipe, você quer ser acompanhante? Quero. Ela subiu, ela transmitiu através do celular para o marido e ela foi acompanhante, de segurar a mão. Então, a percepção de sentir que a tristeza daquela mulher é que ela não ia ter acompanhante, né? E pode trazer um acompanhante para ela que naquele momento ela nem conhece, mas criou uma conexão emocional. Então, às vezes a gente pensa assim, mas uma paciente fica 2 dias no hospital, 3. Como é que a gente cria essa conexão emocional? Gente, uma ligação telefônica de 3 minutos você cria. Agora, Lissandra, eu tô com 2 perguntas aqui que várias vezes já me veio aqui na cabeça em cima disso, né? A primeira é que não tem nada a ver com o processo em si, o processo do hospital. Tem a ver com detalhes que estão fora desses processos e que muitas vezes dependem da iniciativa, igual a sua nesses exemplos que você trouxe, né? Dessa abertura, iniciativa, dessa sensibilidade de perceber o que é o valor para o cliente e agir em cima daquilo ali. Mas eu não sei quantas mães, né, ganham suas crianças lá no Santa Joana e tudo mais. Como é que a gente escala isso? Como é que a gente administra isso pontualmente? Ou a gente tem condições de fazer isso para mais? Eu fico pensando assim, quando a gente tem várias, né? Como é que a gente escala isso? Como é que a gente garante que esse olhar, essa abertura que você tem, a sensibilidade, porque eu não teria essa sensibilidade de ler as coisas assim para poder agir. Como é que a gente faz isso com mais mães ao mesmo tempo? A gente, claro, vai ter ações mais coletivas, né? Eu vou dar um exemplo. Nós paramos com as visitas presenciais das mães para conhecer a maternidade. Elas vão até as maternidades em São Paulo, conhecem para escolher onde elas vão ganhar. A gente não pôde mais fazer essas visitas. Daí a gente criou a visita virtual. Elas têm um profissional que faz uma videochamada de WhatsApp, ela agenda, e esse profissional apresenta a maternidade e tira todas as dúvidas dela. Isso é uma ação coletiva. A gente tem uma agenda e a gente faz em torno de 500 visitas virtuais por mês, tá? Certo. E daí, através de uma ação coletiva, a gente trouxe um benefício para ela, que eu até te contei, que a gente não vai largar mais depois da pandemia. Porque elas se sentiram acolhidas, individualizadas, um espaço para elas falarem dela e perguntarem do hospital o que elas queriam. Então, isso é uma ação coletiva, que a gente trouxe um impacto. Quando a gente fala no individual, a gente tem que pensar em trabalhar a cultura institucional e o comportamento das pessoas, dos profissionais que ali trabalham. E uma coisa que eu batalho muito é o seguinte: você tem que dar conhecimento, desenvolver essas competências, que é o que eu faço na área de treinamento. Eu criei esse racional para tirar a empatia de um conceito para uma questão mais prática. E você tem que dar o poder para as pessoas agir, criar, ousar, fazer. Vou dar um exemplo. Esses dias uma funcionária do SAC disse assim, já tinha entrado a cota de familiar, porque agora pode entrar uma cota de familiar para assistir o parto, tá? Já liberou uma parte. Uma cota seriam quantas pessoas? 4 pessoas hoje pode entrar para assistir o parto, isso. Daí tinha uma quinta pessoa que era o segundo filho, porque ela tinha
ela queria que assistisse o pai e a mãe dela, os avós, tá? E os outros avós, então são 4 avós, só que ela tinha um filho, era o segundo filho, ela já tinha uma criança. O que a minha funcionária fez? Foi lá, pegou a criança e levou até o vidro. Estava sentadinha a criança lá na porta do hospital, na recepção. Ela ficou morrendo de medo que eu chamasse a atenção dela, porque ela fez essa ação. Não, eu elogiei e diga, continue fazendo assim. Né? Então, de que, às vezes eu não posso dar um abraço na cliente que está chorando no corredor. Por que o funcionário não pode dar um abraço? Ele tem que se sentir empoderado disso. Eu posso dar um abraço. Eu posso pegar a criança e acompanhar até o quarto. Eu posso trazer um cupcake e cantar um parabéns com a mãe que está de aniversário da rua. Então, as pessoas têm que ter esse empowerment, esse poder de fazer. Na Disney, o funcionário ganha $20 para botar no bolso e ter esse poder de gastar com o que ele quiser para encantar o cliente. Né? Caiu o sorvete da criança, ele pega o dinheiro, compra, ninguém vai recriminar ele. Exatamente. Então, trabalhar de forma individual é isso, é desenvolver as competências que a gente treina e treina exaustivamente ao Santa Joana e dar esse poder para as pessoas se experimentar. É o que eu estou fazendo no saque. Eu estou te dizendo, estou te dando esse poder para você largar o script de saque e conversar com outra pessoa. É uma pessoa conversando com outra pessoa. E aí, então, vocês não medem tempo de atendimento, nada dessas métricas que existem geralmente em saque, essas coisas assim? Eu tenho tudo isso, tá? E tenho meta. Sério? Só que em momento algum, se eu tiver que ficar 40 minutos no telefone, eu vou deixar de fazer isso por causa da minha métrica. Que legal, muito bom. Tá? E assim, se bate a meta. Mesmo na pandemia, que a gente fez terapia com as pacientes por telefone, se bate a meta. Agora, vocês já desenharam a jornada da mãe, quando ela vivencia toda essa jornada com vocês? Quais são os principais desafios dessa mãe? Para outras maternidades que estão assistindo a gente e tal, quais são os principais desafios nessa jornada da mãe? Eu até engatei a primeira e esqueci de contar um pouco a instituição, né? A instituição ela é só maternidade, ela é só maternidade e atendimento à saúde da mulher, tá? Então, é obstetrícia e a saúde da mulher. São 3 hospitais, né? O Santa Joana, a Promatre e o Santa Maria, e a gente tem, assim, em torno de 2.500 partos mês, né? Em cada maternidade. 2.500, mas soma isso num ano. Então, digamos assim, altamente especializado. Né? E aí a gente respira nascimento, respira o momento mágico. Daí a gente, sim, fez desenho de jornada, e a gente fez o desenho da jornada da paciente que vem para parto normal, né? Porque a gente vê, a gente sabe o quanto que a gente poderia acolher e fazer a diferença no parto normal, principalmente, né? Não que as outras jornadas não, mas a gente escolheu esta, estou dando o exemplo desta. Ótimo, E a gente criou um modelo, né, um programa que se chama Consciência Obstétrica, onde a gente pode conhecer toda a jornada dela, mas a gente tem um propósito muito claro: respeito às escolhas da paciente. Se ela quer parto normal humanizado, respeito. Se ela quer ganhar o bebê na posição X, respeito, não tem julgamento. Se ela quer comer um pedaço da placenta, respeito. São crenças dela. Tá? Ok. Não tem que ter julgamento. É respeito às escolhas. É respeito àquela que escolhe a via de parto normal e respeito àquela que escolhe a via cesárea. Perfeito. Né? Quando a gente passa a respeitar
a gente começa a entender o nosso papel ali dentro. Nosso papel é apoiá-la, dar segurança para ela. A jornada, ela está sendo extremamente trabalhada, tá? Tanto que ano passado nós fomos em 10 pessoas para a Irlanda, eu fui uma, a gente ficou uma semana lá só dentro de centro obstétrico voltado ao atendimento ao parto normal. Que legal! E o que você viu que é muito diferente lá do que é feito aqui no Brasil? Acho que uma das coisas que me chamou a atenção foi o one-to-one care. Uma pessoa dedicada a cuidar desta paciente. O cuidado dela. Ela não sai de dentro do quarto. Né? Então, esse one-to-one care foi uma questão que me chamou muito a atenção e eu acho que cria um vínculo muito forte. Então, quando a gente desenhou essa jornada, criou esse programa, e dentro desse programa a gente capacitou as pessoas, treinamento, sensibilização, campanha, tudo, a gente começou a ver o parto normal de outra forma, agir de outra forma, e hoje, para nós, ele se tornou, assim, quase que um orgulho dizer todo o investimento que a instituição fez, né? Que legal. Qual instituição que manda 10 pessoas ficar uma semana no outro lado do mundo, né? E daí a gente percebeu que esse respeito, ele é importante para que a gente não traga julgamento nas decisões e a gente ajude a paciente a viver como ela pensou aquele momento do parto. Claro, se você me perguntar assim, Lissandra, tudo que a paciente pedir num parto vai ter, a gente tem aquele limite que é a segurança materno-fetal. Se alguma coisa ela tiver vontade e a gente perceba que pode trazer algum risco para ela ou para o bebê, é onde entra aquele limite, que daí o bem maior é a preservação da saúde do bebê e dela, né? Uhum. Mas isso mudou a visão, né? Então, é através do mapeamento de jornada que a gente trouxe uma visão diferente, trabalhou na instituição. Que legal. E hoje é um dos nossos carros-chefe. Até era uma das perguntas que você estava lá no roteiro, a questão do parto humanizado, né? Me explica isso uma coisa, porque é uma curiosidade que eu tenho, né? Existe uma definição única para o que é um parto humanizado e quais são as características, assim, se é que existe algum padrão, assim, né? Sim, tem esta definição de parto humanizado, né? Aquele parto com mínimas intervenções, com apoio emocional dentro da sala, né? Com N manobras, restrições de procedimentos com a mãe e com o bebê. Então, este é a definição, né? Mas eu vou um pouco além. Parto humanizado é o que para ela é humanizado. Não é para nós. Entendeu? É a visão dela. Eu vou te dizer, eu tive 2 filhos, os meus 2 foram parto normal. Eu fiz episiotomia, eu coloquei soro, meu bebê teve aspiração nasal, fez credê, fez tudo. E o meu parto foi humanizado. Porque na minha visão aquilo foi humanizado, foram os melhores partos da minha vida. Então, o que é parto humanizado? A definição é da paciente, não é nossa. Engraçado, né? Ontem a Fátima do Oswaldo Cruz, ela teve aqui e o discurso dela, todas as justificativas, explicações que ela trouxe, é sempre do outro para a instituição. E ela afirmava muito isso também, ou seja, é o que o paciente escolhe, é como o paciente quer. Por várias vezes hoje você também disse isso, é o que o outro quer. Então, até ao final dessa semana, né, fica muito claro para mim que no mercado de saúde, esse movimento que a gente tanto fala aqui, né, de experiência do cliente, um movimento de fora para dentro, ele está mais forte no mercado de saúde. E a gente foi formado, a gente foi criado que nós desenhamos a experiência do paciente. Não, é o paciente que tem que desenhar a experiência dele, que a visão é sobre ele. Então, se hoje que me perguntarem o que é o parto humanizado, é o que o paciente acha que é humanizado. Uma amiga minha teve uma cesárea, ela é da área de treinamento também, ela tem uma consultoria, e ela me falou uma coisa muito interessante. Lissandra, eu ouvi pessoas me recriminando porque eu escolhi cesárea.
Só que a minha cesárea foi humanizada. Não foi porque eu tive uma cesárea que meu parto não foi humanizado. Até porque lá no Santa Joana, ela pode ter a música no parto normal, no parto cesárea, ela pode reduzir luminosidade no parto cesárea. A gente tem um campo transparente que ela vê o bebê nascendo, em vez de ter aquele campo todo um pano na frente dela, ela tem um campo transparente, ela vê o bebê nascendo. Ela usa um top, na cesárea, ela usa um top que o bebê vai para dentro dela quando nasce, para fazer o pele a pele. O bebê nasce na cesárea e no parto normal também, tá? Mas na cesárea é uma coisa que a gente... Então, o humanizado é o humanizado na visão dela, né? Exatamente. Então, quando a gente fala assim, né? O parto humanizado. Sim, a gente faz o parto humanizado, respeitando a paciente, o que ela quer. Né? Por isso que o lema da consciência obstétrica é isso. Respeito às vontades e necessidades da paciente. Agora, Alessandra, toda a sua experiência que você tem na área educacional, né? Você acredita que os profissionais de saúde, independente de qual posição e tal, eles vêm sendo treinados nessas soft skills, né? Nessas coisas mais softs, assim, do relacionamento com o paciente? Hoje está estruturado assim ou é raro? Assim, vocês são um diferencial, Oswaldo Cruz, a Oncom Clinic, todos que passaram por aqui que afirmaram que tem esse tipo de trabalho. Assim, eu acredito, assim, os hospitais que eu tenho muito contato, que são os hospitais que a gente fala, Eixo Paulista, os hospitais que estão vinculados à ANAP, eles todos estão buscando desenvolver os profissionais nessas soft skills, né, de buscar os seus propósitos, todos, né? Eu acho que tem uma questão que às vezes diferencia, é recurso e investimento, né? Então, por exemplo, ter um centro de simulação realística, que você possa trabalhar as competências dentro de um cenário real com ator, com simuladores. Então, isso, por exemplo, nós lá no Santa Joana a gente tem. Como é que funciona isso? Me conta um pouco me conta um pouco como funciona e para que ele é usado. Então, o centro de simulação é uma metodologia onde o participante, o aluno, ele vivencia, ele experimenta uma situação real, mas em um ambiente simulado. Por que num ambiente simulado? Tem muita coisa que a gente não pode treinar no paciente. Então, a gente traz para um ambiente... E hoje a gente tem alta tecnologia de treinamento com robôs que reagem como ser humano, tá? A gente lá tem um prematurinho que tem até o peso de um prematuro de 1 quilo. E é um robozinho. Que legal isso. Né? E a gente consegue fazer um treinamento onde o participante, ele vivencia, ele sai de um cenário que dura mais ou menos 10 minutos e vai para um momento chamado de debriefing, que é onde ele constrói conhecimento com o grupo que assistiu, que participou da simulação. Não é uma educação passiva, é uma educação ativa. É uma construção de conhecimento em cima de vivência, né? É aquilo que a gente fala, nossa, se eu errei, eu vou aprender, nunca mais eu faço dessa forma. E é isso, né? Então, acertos e erros. E o ano passado, a gente fez um treinamento de parto, tá? Técnica de parto, distócia de parto, emergência em parto. O cenário tinha um enfoque clínico, só que a gente botou um ator que era o pai dentro do cenário. É ator profissional treinado por nós, tá? Ele trazia o componente emocional do parto. Parto não é técnica, porque parto, a paciente pode ter o filho até sozinha, né? Parto é emoção daquele momento. E o pai chorou, o pai ficava perguntando para o médico, né? O pai ficou contente, ele ficou ansioso porque o bebê não saía, né? Não saía. Então, se é um cenário real, o real é isso, é a vida como ela é. E o pai tem que estar junto. Então, com isso a gente consegue treinar não só a questão técnica, mas a comportamental junto, porque não dissocia. Não dissocia. Esses treinamentos são só para os colaboradores do grupo, né?
Ou está aberto, ou vocês têm uma universidade, uma faculdade, alguma coisa assim? Não, hoje nosso objetivo são os colaboradores internos, mas a gente tem parceria de cursos fechados, tá? Ah, que legal. Eu quero contratar um curso de assistência ao parto. Daí a gente tem isso para outras instituições, mas de mais um modelo fechado, tá? Não aberto como universidade. Então, o que a gente percebe? Assim, que as instituições, sim, estão se mobilizando, como você me perguntou. Uma jornada aí longa, tá? Porque a gente criou um modelo de cuidado de 50 anos, e a gente agora vai mudar, só que não vai mudar em 5, 10 anos. Né? Como eu te falei, a gente foi criado para criar um processo sobre a nossa ótica. Ah, vou desenhar o processo de admissão e alta do paciente. Ok, mas é sobre a ótica dele, não é nossa. Então, é mudar o nosso mindset, que agora é ele, não é nós que diz como tem que ser. Porque a experiência é dele. Né? Por isso diz, experiência do paciente. Só que a gente que tenta desenhar a experiência dele... Agora, Alessandra, nesse movimento todo de tecnologia que tem aí, como é que você está enxergando esse cenário de experiência do paciente, onde vem muita tecnologia, mas toda essa importância que você está trazendo da empatia, de ser o que o paciente escolhe, como é que você enxerga essa integração da tecnologia com esses outros aspectos? É aquilo que eu te falei, a tecnologia ela só vem ajudar, tá? Mas você não pode esquecer do componente comportamento, relações, né? Por isso que a gente optou em fazer o cenário técnico de parto, mas trazendo um ator, um pai ali e trabalhar o comportamento do profissional. Por causa disso. Eu posso ter um robô ali que custa mais que a minha casa, mas eu preciso de um ator ali. Então, não tem hoje mais como dissociar. A gente praticamente está treinando tudo junto, né? Técnico e comportamental. Vou te dizer que eu entrei num momento de crise quando eu não pude mais fazer treinamento em sala de aula. Por quê? A gente sabe do valor da educação à distância, eu não questiono, eu sou super a favor e a gente tem um mega sistema lá no Hospital de Educação à Distância. Mas ainda a gente quer aquele contato. Né? Por quê? Porque é aí que talvez a gente traga essa sensibilidade, essa emoção. Né? Eu conversando com você aqui, a nossa emoção aflora. Mas você assistir tudo que eu falei num e-learning não traz a mesma emoção. É verdade, numa atividade assíncrona. E é isso que eu estou sentindo falta. A gente ainda não voltou com todos os treinamentos presenciais, mas, por outro lado, a tecnologia foi tudo para nós nesse momento. Se eu não tivesse esse sistema nosso de LMS robusto, a gente não tinha passado por todo o treinamento que a gente precisou fazer no tempo da pandemia. Maravilhoso. Então, é aquilo, a gente sente falta, precisa voltar esse contato, mas a tecnologia acho que só vem ajudar quando você consegue casar, tá? Acho que é por isso que por isso que eu tô nessa crise, porque a gente separou, né? Tá só tecnologia e AD e a gente não conseguiu voltar com esse contato, né? Então, o meu time na curadoria, né, sobre o grupo, ele trouxe para mim que o grupo Santa Joana ele foi reconhecido pela 6ª vez, eu estou olhando aqui, tá, com o prêmio Datafolha de melhor maternidade de São Paulo. Como é que vocês conseguem? E o grupo tem quantos anos? O grupo tem 75 anos. 75 anos. Como que vocês conseguem garantir essa consistência, assim, dessa excelência desse trabalho? Não mudam as pessoas, aí a cultura fica a mesma? Onde que está a base disso que é muito forte? Eu vou te falar aonde que eu busquei entender essa cultura, entender essa base, tá? Quando a nossa administração é familiar, tem um dono, que é o Dr. Eduardo Amaro, ele já é falecido, e ele que criou o primeiro hospital, que foi o Santa Joana. Tá? Ele teve 2 filhos, e hoje são os 2 filhos que administram. E qual que é uma coisa assim que traz na essência?
a paixão com que eles falam da medicina. Então, para eles, criar o Santa Joana foi paixão, família. A família nasceu lá dentro deles. Então, quando a gente sente isto, você se sente dentro de uma família. E como toda família, a gente absorve a cultura da família, os costumes da família, a forma de agir da família. Eu sei porque meu filho, às vezes, tem frase, até que as frases que meu marido fala. A gente absorve tudo isso. Né? Eu já trabalhei em grandes corporações, mas no Santa Joana tem uma coisa de ligação entre as pessoas que diz, eu estou numa família. Estar nessa família é a responsabilidade de você perpetuar esse propósito do fundador. Eu já vi situações lá dentro que me arrepiaram e fizeram entender o que é aquela cultura e me apaixonar. Ai, me conta, por favor. Se puder, né? Mas me conta. Eu vou contar uma situação que foi recente, tá? Sexta-feira, semana passada, a gente foi recertificado pela JCI, Joint Commission International, que é a certificação internacional de qualidade. Na sexta-feira tem a reunião de resultado e a gente participa. A emoção transmitida pelos diretores foi a emoção do fundador. Eles falaram, meu pai sonhou com isso, de ele ser a melhor maternidade do bairro, e hoje a gente é a melhor maternidade de São Paulo e reconhecida internacionalmente pelo padrão de qualidade JCI. Que bacana. Então, ele trouxe uma emoção de família, de sentimento, de propósito. Uhum. Né? Então, isto faz com que a gente se una e os resultados estão aí. Né? 6º ano consecutivo, Santa Joana sendo a melhor maternidade de São Paulo. A Promatre foi eleita o primeiro lugar a maternidade mais amada de São Paulo. Então, os 2 títulos estão no grupo. Que legal, que legal, gente. Então, da onde que vem isso? Todos são competentes, né? Uma equipe extraordinária, mas tem aquele sentimento que eu digo, que é o propósito da instituição, é perpetuar o sonho do fundador. Uhum. Né? E isso é transmitido lá em todo momento. Né? Eu te digo assim que eu vivo na alma. Que bacana. E como é que é o processo seletivo? Porque eu entendo que quem está lá há muito tempo e enxerga toda essa história, vê toda essa cultura, esse propósito e tal, isso meio que tá grudado, né? A Como é gente que fala que você está tatuado. tatuado, exatamente. Como é que vocês garantem que os profissionais que vocês estão contratando, eles têm o que a gente chama, né, de fit cultural, eles se encaixam nisso? Porque não deve ter um tempo ainda para transformar a cabeça dessa pessoa e tal. Como é que vocês garantem isso? O que vocês avaliam nesse ponto? No processo seletivo é feita uma avaliação técnica, eles têm prova, né? Às vezes tem até prova prática, mas eles passam por avaliação de competências que são as nossas competências essenciais, que estão ligadas aos nossos valores. Então, o desenho das nossas competências essenciais estão ligados aos nossos valores. Uhum. Então, eles passam por essa avaliação e depois pelo processo normal de admissão, uns 3 meses, né? Mas uma coisa, assim, que é muito forte lá dentro da instituição, que a gente não admite, e eu ouvi isso da boca do paciente, a gente não ser humano, não se admite, né? Então, eu já vi o meu diretor muito bravo por algumas atitudes que não foram a favor do propósito da instituição, de estar na nossa missão ser humanizados. Mas vocês Então, têm assim, avaliações, testes que testam esses candidatos, se eles têm mais essa abertura mais para o humanizado ou não? tem, daí a avaliação de competência por entrevistas baseada em cases. Ah, em cases, legal. Daí é ver como que se comporta, né? Eu te digo assim, tem pessoas que não se adequam? Tem, né? Não tem como dizer que nosso índice de efetivação é 100%, porque daí, né, eu vou ter que explicar como é que alcancei isso.
mas é muito rigoroso a questão de humanização e respeito lá dentro, né? Então, isso a gente passa desde um treinamento admissional. Um profissional da enfermagem fica uma semana em treinamento com a gente, né? Para a gente passar não só a questão técnica, mas também a questão de cultura e comportamento. O primeiro dia é só comportamento que a gente trabalha. Poxa. Só. Porque assim, a gente, eu acho que ainda tem uma visão que eu acho que está mudando, que a gente contrata muito pelas competências técnicas. E a gente ouve, mas a gente tem que agir, fazer mais. Contratar pelo comportamental, né? Olhe para o sorriso e faça a contratação, né? Muito bom, muito bom. Poxa, gente, vocês estão vendo quanto case. Me surgiu na hora que você estava falando da jornada, me surgiu uma dúvida se, vamos supor, eu fui lá, ganhei meu bebê lá na maternidade. Vocês têm algum programa pós isso, ou seja, que acontece depois, seja com essa mãe e tal, ou depois com essas crianças que nasceram no hospital de vocês, a maternidade de vocês? Tem algum programa disso? A gente fornece o suporte até 1 mês do nascimento. Tá? Então, ele pode voltar na maternidade, ligar para a gente, falar com o pediatra, se for o caso, né? Mas a gente é uma instituição essencialmente de cuidado à mulher, então a gente não tem um acompanhamento pediátrico. A gente tem neonatal. E daí, assim, em acompanhamento neonatal, eu vou te falar que eu nunca vi aquilo lá, tá? No Santa Joana são 4 UTI neonatal. Ao todo, no grupo, são quase 200 leitos de UTI neonatal. Aonde tem 200 leitos de UTI neonatal? Poxa. Né? Então, assim, quem que não vai respirar uma especialidade lá dentro? Com certeza. Né? Essa semana saiu na nossa rede social um depoimento da primeira paciente que fez uma cirurgia intraútero no Santa Joana. Tu imaginar que ela tá grávida e a gente operou o bebê dela dentro da barriga, não se tirou o bebê para fora. Meu Deus. Ainda bem que vocês existem, gente. Daí tu imagina que se ele não fizesse aquilo, ele ia nascer com deficiência séria, comprometimento sério de saúde. E hoje ele é uma criança normal. Séria, que eu digo, é de não caminhar. Então, quando você vê isto, você diz, gente, tudo vale a pena. Né? Ouvir o depoimento que está na nossa rede social dessa semana, tudo vale a pena. Né? Daí, aonde a gente tira a empatia do conceito e traz para o real, o que a gente fez com essa família. Não, eu tô encantada, assim, a gente realmente vê que a empatia para vocês lá é prática, né? Ela já deixou de ser só conceito, ela é prática mesmo. E você tem vários cases que mostram realmente... A palavra é essa. Também. Exatamente. São legados que a pandemia nos deixou. Eu acho que um deles foi isso, empatia na veia. Muito lindo. Né? Muito bacana. Lissandra, por mim eu ficava aqui. Você disse que quer participar mais, nós vamos te chamar mais vezes. Muito obrigada. Obrigada não só por compartilhar isso tudo, por trazer, mas por ser um exemplo de paixão e compromisso com esse tema. Eu gostei muito. Eu acho que assim, conta conosco lá com o que você precisar. Eu quero conhecer o robozinho. Eu quero ir lá no treinamento e assistir um treinamento com esse robozinho. Eu tenho prazer em te apresentar. E se eu tomar a liberdade de fazer uma sugestão, inclua um paciente na tua abordagem, ouça o que ele tem a dizer. Eu posso te ajudar a selecionar paciente assim que vai... Então, tá fechado. Você sabe por quê? Essa semana do paciente, ela tá sendo tão positiva que outras instituições de saúde nos procuraram e nós vamos fazer, na semana do dia 16 de outubro, a segunda semana de experiência do paciente. E quem então, sabe ser só de ouvir o paciente. Nós vamos seguir essa sua sugestão. Um dia dessa semana, nós vamos chamar pacientes. Amei a ideia. Amei. Olha o Daniel que deve ter de paciente lá, de tratar um câncer no meio de uma pandemia. Nós de ter um bebê no meio da pandemia.
Que bacana. Né? Eu acho que... amei a ideia, nós vamos fazer isso. Nós vamos chamar pacientes. E aí, claro, vou pedir a ajuda de vocês, de todo mundo que participou, e nós vamos fazer um dia, nessa semana do dia 16, só com paciente. A experiência é dele, né? Como eu digo, a experiência é do paciente. Exatamente. Que bacana. Sandra, gente, obrigada. Ó, também adorei. Deixa assim, se vocês quiserem com a Cláudia, meu contato, para mim é super tranquilo. Eu sou uma pessoa que... Posso colocar na descrição aqui seu e-mail? Pode botar até no celular, gente. Cabeça, conhecimento, experiência, para mim é domínio público. Que lindo isso, muito bom mesmo. Tá bom. Lissandra, muito obrigada mesmo. Obrigada Você enriqueceu muito o nosso CX Now com essa visão tão apaixonada sobre o tema e trazer um tema que, como você disse no início, né, tem muito discurso, mas as pessoas não sabem como colocar em prática. Obrigada, muito obrigada. Conta comigo. Um beijão a todos, ó, gente. Beijão sem máscara para todo mundo. Gente, muito obrigada. Amanhã a gente fecha essa sessão, essa semana de experiência do paciente, mas como eu já fiz um spoiler com essa ideia maravilhosa que a Alessandra trouxe, na semana do dia 16, do dia 16 de outubro, 16 de outubro, se eu não me engano, a gente tem mais uma semana de experiência do paciente. Amanhã a gente fecha essa temporada e abre ela de novo lá na frente. Então, amanhã, 8h30 da noite, aqui de novo, a gente se encontra para poder falar mais de experiência do paciente. Obrigada, bom descanso. Beijo. Tchau. Beijo a todos. Tchau, tchau.